nossos corações. Amém? Mais um culto se inicia, mais uma quarta-feira, onde nós estaremos buscando ao Senhor, onde nós estaremos ouvindo a voz do nosso Deus, onde nós estaremos dedicando as nossas vidas, dedicando um tempo nas nossas vidas para entender um pouco mais sobre o nosso Deus. Então abra seu coração, peça a Deus que ilumine o seu entendimento, para que tudo aquilo que nós formos ouvir hoje através da explicação da palavra de Deus possa entrar em nossos corações, possa encontrar morada em nossas vidas e que possa realmente transformar a nossa vida, a vida da nossa família. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, mesmo cada um em sua casa, ó Deus, mesmo nesse momento tão difícil, de tanta dificuldade, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida das pessoas, ó Deus, que perderam seus empregos. Nós pedimos que o Senhor esteja dando saída a elas, ó Deus, que cristãos, irmãos, ó Deus, possam se compadecer delas e possam ajudá-las nesse momento difícil. Nós pedimos também, ó Deus, pelas pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos, ó Deus. Tenha misericórdia deles, ó Pai, que o consolo do Espírito Santo possa estar chegando ao coração, ó Deus, de cada pessoa enlutada, ó Deus. Nós cremos na sua mão poderosa sobre esses acontecimentos. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja confortando os nossos corações, que o Senhor esteja nos ajudando a passar por tudo isso. Que mesmo nós, nesse momento que nós estamos vivendo, Pai, de vale da sombra da morte, essa caminhada lenta que estamos fazendo, ó Deus, por este momento, ajude-nos, ó Deus, que a Tua vara e o Teu cajado nos consolem, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a nos mantermos fiéis nesse momento. Fale os nossos corações, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o Senhor por mais essa grande e rica oportunidade de poder ler a palavra dele e poder estar meditando naquilo que ele estabeleceu para nós como igreja. Possamos juntos continuar firmados em Jesus Cristo como nosso autor e consumador da nossa fé e que tenhamos sempre em mente a alegria e o prazer de pertencermos a Deus, de que sempre Ele está cuidando de cada um de nós. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no seguinte aspecto: o povo que tem segurança. O povo que tem segurança. Nós vamos meditar no Salmo de número 125. Salmos de número 125. O livro dos Salmos, ele transmite bastante segurança para aqueles que temem a Deus, aqueles que seguem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É fonte de fortalecimento, de alento nos momentos mais difíceis. E nós estamos atravessando um momento difícil. Lá no Salmo de número 125, a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Então é um salmo de alento, de refrigério. Neste momento nós estamos passando. Nós vamos orar para a gente começar a pensar nesses salmos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo grande e rico privilégio de poder, Senhor Deus, estarmos abrindo a Tua palavra e meditando nela, Senhor. Queremos pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude, Senhor Deus, a compreender que de fato o Senhor é Deus e que possamos temer ao Senhor e crer no Senhor e confiar no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesses momentos difíceis que estamos atravessando, pois só o Senhor que pode nos acolher neste momento. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Pois bem, esse salmo, ele é um salmo que a gente não tem assim muita segurança de quem é o autor, mas alguns dizem que é de Davi, outros dizem que é a volta do povo do cativeiro, mas isso não muda a nossa forma de ver o Salmo, de pensar no Salmo, em função de que ele é a palavra de Deus. É um canto de peregrinação e nós estamos peregrinando, em especial nesses dias agora do Covid, onde nós dependemos totalmente do Senhor. E nós vamos ver neste Salmo algumas passagens que, em outros textos, que fortalece o nosso meditar neste Salmo. Nós vamos pegar o versículo 2 para a gente falar sobre ele, porque o Salmo todo ele é grande, ainda que tenha só 5 versículos, mas ele é extenso no seu conteúdo. O versículo 2 diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então, são 3 partes que está dividido o Salmo, e nós vamos falar dessas 3 partes. A primeira parte fala que como os montes cercam Jerusalém.
Jerusalém é a cidade de Deus, ele tinha escolhido essa cidade. E ainda neste contexto aqui, o povo tinha que Jerusalém era cidade, era onde a cidade de Deus e onde estava o templo de Deus. Então é por isso que há todo um ritual, uma espiritualidade em torno dessa casa em Jerusalém. Sabemos que a Bíblia já ensinou para nós agora, nos nossos dias, que a casa que Deus mora já não é tão somente as quatro paredes, só mora lá quando nós estamos lá. Ele mora no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. E aqui fazendo a referência, assim como os montes cercam Jerusalém, queremos pensar de que, como no passado Deus, a visão que eles tinham, da segurança de Jerusalém, eram os montes que vivia ao seu redor, então guardava a cidade. Hoje nós somos o templo de Deus, nós somos a Jerusalém de Deus. Então hoje esse salmo deveria a gente pensar nele como o Espírito Santo, como Jesus, como Deus, ele protege a sua igreja. Hoje, já trazendo para os nossos dias, este salmo tem essa ideia de sermos a Jerusalém de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, e individualmente Deus mora dentro de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor, porque o próprio Jesus ensinou isso lá no capítulo 14 de João, versículo 22. Aquele que obedece os meus mandamentos, eu o amo. Meu Pai também o ama, e nós viremos e faremos morada nele. Então, os ensinos de Jesus, ele leva para este nível de entendimento espiritual da palavra de Deus. Então, hoje nós temos a segurança de que Deus ele não mora em Jerusalém, ele mora na alma de todo aquele que tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor, porque Jesus entrou nessa vida, purificou, santificou, então Deus habita nesta vida. E aí nós queremos pensar, dentro desse tema, o povo que tem segurança é o povo cercado por todos os lados, tem uma proteção total, inatingível. Esse é o que a Bíblia passa para nós. É isso que esse peregrino aqui que escreveu esse salmo, ele olhou e certamente na mente dele ele tinha, na sua mente, no seu coração, a visão geográfica de Israel, e ele via no centro um monte cercado por vários montes e Jerusalém neste monte no centro. Pois e lá estava a casa de Deus. Então vamos também pensar que hoje nós somos a casa de Deus e Ele nos cerca com seus anjos, com seu poder, com a sua glória, com tudo que Ele tem, para que tenhamos uma segurança total. E aí, para a gente ter mais segurança disso, e para a gente aprender da palavra de Deus, como que isso é verdade e como que funciona, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué, no capítulo 1, o verso 5. Vamos ver as palavras de Deus com Josué, o que ele disse para ele, que Josué era um homem de Deus, e hoje também nós somos homens e mulheres de Deus, e Deus, essas palavras, elas são para nós hoje. Elas não foram somente para Josué no passado, foi escrita no passado, mas ela repercute a todos quantos recebem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Olha o que a Bíblia fala lá, é Deus falando, hein? Ninguém conseguirá resistir a você,
todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, é Deus falando para aquele que teme a Ele, aquele que honra Ele, aquele que louva o seu nome dEle, glorifica Ele, aquele que invoca o nome de Deus. Deus está falando isso aí para mim, para você que também invoca o nome de Deus e tem em seu coração o desejo de servir a Ele e estando debaixo dos conhecimentos da palavra de Deus e do temor do Senhor. Deus está falando isso para você também, que nada, aqui está dizendo que nada. No Salmo 23 também diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, por quê? Porque Deus vai estar conosco, Ele vai nos guardar, e o guardar de Deus é total. Ele fala que ninguém vai fazer mal àquele que pertence a Ele. Mas lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, tem um versículo meio conhecido e que ele ajuda a gente a compreender melhor, né, falando uma linguagem mais clara para a gente. Capítulo 16, o verso 9, a palavra de Deus neste lugar diz assim: o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Você está vendo? Então, quando Deus age, ele promove a paz. E aí o inimigo não tem nenhuma condição de entrar em guerra conosco. Nós somos guardados por causa do temor ao Senhor. E nós precisamos estar sempre observando isso, ainda pensando nesse temor ao Senhor, que Deus nos livra do inimigo, da guerra contra o inimigo. No 16:9, eu li o 17:9, 16:9 diz: os olhos do Senhor estão abertos, estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Então, quem teme a Deus, temor ao Senhor, isso quer dizer que o coração dessa pessoa está dedicado a Deus, está totalmente dedicado a Deus. E aí ele diz que os olhos dele, lá em 16:9, vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, ele está aqui no Brasil, está na Índia, está no Japão, está onde tiver um homem, lá estará Deus contemplando. E ele contempla. Aí o Paulo já pega esse texto lá no Novo Testamento, ele fala que os olhos de Deus contemplam o de bom e de ruim que a gente faz. Então, quem está fazendo coisas ruins, Deus está contemplando. E quem está fazendo coisas boas, Deus está contemplando, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É com base nessas expressões que Paulo diz que Deus está contemplando, está vendo o que a gente está fazendo de errado e de certo. Mas o nosso caso aqui é que nós somos um povo, né, cercado por todos os lados, proteção total. Por quê? Porque Deus vai estar conosco. Deus, ele vai nos proteger totalmente, pois assim a palavra de Deus ensina. O Salmo ainda fala para nós sobre a segunda parte, que é, né, lá no Salmo 125, aí diz assim a segunda parte: assim o Senhor protege o seu povo. Assim como, né, o povo que tem segurança é o povo cercado por todos os lados, proteção total.
Mas o versículo 2, ele dá um norte um pouquinho melhor para nós sobre essa proteção. A proteção do povo é com assistência de Deus. Tem um salmo também que diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e o livra. Né? Aquele que teme a Deus, e esse anjo vem para livrar. Particularmente, eu prefiro mais essa ideia aqui, desta parte aqui. Assim o Senhor protege o seu povo. Como é que ele protege o seu povo? Com a assistência dele. Com a assistência dele. Se a gente vai olhar no passado, Moisés teve uma dificuldade com o povo e depois teve uma dificuldade com Deus. O povo desobedeceu de tal maneira, pecou de tal maneira, que Moisés foi conversar com Deus e Deus disse: olha, eu não vou mais com vocês não. Chega, não vou andar mais com vocês, não vou assistir vocês. Eu vou colocar um anjo para assistir vocês, para irem com vocês. Aí Moisés falou: eu não saio daqui se o senhor não for. Com o anjo eu não vou, eu só vou com o Senhor. E aí é importante a gente lembrar desse momento na vida de Moisés, na vida daquele povo, e pensar nisso hoje. Ao invés da gente deixar que Deus mande um anjo para ir conosco, nos proteger, vamos mudar a nossa vida, melhorar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, para que a gente possa receber a assistência direta de Deus. E aí, primeiro a gente precisa passar por Jesus como Salvador. Né? Jesus tem que perdoar os nossos pecados. E aí Deus vem habitar em nós. E aí a assistência de Deus é 24 horas. Ele que vai assistir-nos com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade. Nós vamos ter alegria porque Deus, ele transmite para nós essa sensação de alegria porque estamos com ele, mesmo diante das dores, das dificuldades. Nós temos a alegria no coração porque essa alegria vem da parte de Deus, né? Não vem da parte não depende das coisas terrenas, mas depende de Deus. Então Deus, essa proteção do povo é com a assistência de Deus. E aí, se a gente olhar uma passagem, aí já falando, segundo os entendidos, falando do retorno do povo, de fato, agora, pelo texto, a gente compreende isso, em Isaías, no capítulo 41, o verso 17 a 20, a palavra de Deus neste lugar vai dar para a gente uma noção dessa assistência de Deus. Percebe bem o que fala lá em Isaías 41, verso 17 a 20. Diz assim: o pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então, nós estamos vendo aqui, na volta deles, aqui está, segundo os entendidos, está se referindo à volta do povo, a passagem deles de volta para Jerusalém. Eles estavam preocupados, né, com essa questão da água. Mais uma vez, quando eles saem do Egito, no deserto, eles têm problema com água, não acabou a água. Aí Moisés
né, vai lá e tira a água da pedra, né? Deus deu a ele o poder de tirar a água da pedra e jorrou a água da rocha. E aquela rocha simboliza Jesus. E aqui o povo está já preocupado, né, e com sede, né? O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Hoje nós estamos procurando saídas para todos os lados e nós não encontramos. A nossa saída é só em Deus. É porque Ele quer que nós dependamos dEle. Ele quer que nós nos sintamos frágeis, fracos, assim, morre, não morre, língua ressequida aqui, tá, morre, não morre de sede. E lembremos dele, busquemos a ele, para ele nos socorrer. Então, muitas das vezes, essas coisas chegam, essas dificuldades chegam à vida da gente, porque nós viramos as costas para Deus, e não podemos fazer isso. Esse povo havia virado as costas para Deus, Deus o deixou ali, na Babilônia, 70 anos sendo escravos. Aí Deus os libertou, e agora estão de volta. E as dificuldades, elas continuam, porque Deus quer se manifestar. E essas palavras que vem aqui com língua figurada, quando ele diz assim, abrirei nas colinas estéreis fontes, e nos vales fontes, e transformarei o deserto num lago, e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, colocarei juntos no ermo o cipreste, o abesto e o pinheiro. Isso aqui é linguagem figurada para suprir as necessidades e muito mais do que a gente possa imaginar. Assim, tipo aquelas palavras de Jesus no Novo Testamento, quando ele fala assim, que quem dá, recebe uma medida sacudida, socada e com a montanha em cima. Né? Então, essa a expressão aqui, Deus vai dar muito mais do que água. Ele vai dar muito mais do que a gente necessita. Mas se nós buscarmos ao Senhor e deixarmos que Ele trabalhe na nossa vida, de que Ele seja o Deus nosso a todos os momentos, a qualquer circunstância. E Ele tem um propósito com isso. O propósito dele está no versículo 20. Ele diz, para que o povo veja e saiba. É o povo de Israel, que é o povo, na igreja tem um povo que a igreja é composta de vários povos diferentes. Uma igreja local. Tem aquele que crê de fato, verdadeiramente, tem aquele que crê um pouquinho menos, e o outro crê menos ainda, e outro não crê nada. Então, esse texto aqui, no versículo 20, está dizendo para que o povo veja e saiba. Saiba o quê? E todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então, hoje, nós podemos ter um paralelo dessa linguagem, que água aqui é vida, né? A gente pode fazer um paralelo dessa linguagem aqui com Jesus Cristo. Lá no João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo ali, Ele amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna com Ele. Pois as pessoas precisam saber que isso aconteceu. E como é que as pessoas vão saber disso? É quando elas olharem para mim, para você, e ver a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa integridade, né? A nossa vida espiritual, essa vida que agrada a Deus, e os homens possam ficarem surpresos, mesmo diante de tanta calamidade, tanta gente falsa. Tem esse aqui, tem essa aqui que estão firmes, né, na presença de Deus e vivendo uma vida diferente daqueles que
estão vivendo aí, dizem que são crentes, que creem em Deus, que tem Deus como o Pai, como o Criador, mas na verdade faz tudo errado. Mas esses aqui não. Esse versículo 20 está dizendo isso, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, e que o Santo de Israel o criou. Então, Deus criou um povo para ele. Então, todos que recebem Jesus Cristo como Salvador e Senhor se tornam povo de Deus. E esse texto aqui, ele está falando também de mim e de você, que já tem Jesus como Salvador e Senhor. O Salmo ainda tem a terceira parte, no versículo 2. E eu queria pensar com você ainda, né, um pouquinho mais sobre esse versículo 2. Né? Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, que é com assistência, né? Desde agora e para sempre. Então a segurança é duradoura, é eterna, é para sempre. Não é uma segurança momentânea. Não é como um remédio que a gente toma, né? Porque a gente está sentindo uma dor, e aí o remédio vem e dá aquele alívio, a gente fica todo, né, aceso outra vez, alegre, feliz, satisfeito, porque não está sentindo mais dor. Mas o remédio passa o tempo dele, né? Ele tem um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e lá vem a dor de volta. Isso aí, essa segurança não é boa. Segurança precisa ser duradoura, eterna e para sempre. É isso que Salmo está falando no versículo 2. Assim o Senhor protege o seu povo, e desde agora e para sempre. Desde agora. Agora quando? Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nós nos tornamos povo de Deus, e então Ele vai passar a nos guardar para a eternidade. Guardar para Ele mesmo. Né? E a gente tem uma linguagem ali em Provérbios, capítulo 3, o verso 25 e 26, vale a pena a gente dar uma conferida lá, para ver as expressões que Salomão escreveu ali, mandado por Deus, né, para escrever esse livro para nós, lá no capítulo 3, verso 25 e 26. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Veja bem, você não terá medo. E nós estamos vivendo aqui este momento, né? Calamidade, ali chama de calamidade, nós estamos chamando de pandemia. Pois é uma calamidade que está no mundo. E nós não sabemos por que Deus permitiu isso. Ainda não sabemos. E se Ele achar que deve, um dia Ele vai deixar a gente saber. Mas até então a gente não sabe. E o mundo está nas mãos de Deus. Não está tão somente na mão dos cientistas, dos laboratórios. Não. Está nas mãos de Deus. Se Deus achar que deve deixar os homens descobrir uma vacina para esse Covid-19, vai acontecer. Mas se ele achar que não deve, não vai acontecer não. Nós vamos ter que conviver com o Covid. E ele, assim como a AIDS, vai matar também. Assim como o câncer, vai matar também. Então, é uma calamidade, mais uma calamidade que nós estamos sofrendo na face da Terra e não sabemos até onde ela vai. Mas a Bíblia aqui está dizendo, não terá medo da calamidade. E aqui chama de repentina. Repentina por quê? Não é? Por que é repentina? Covid é repentino. Repentino porque o que ele pode durar mais? Ele pode só durar até a volta de Jesus. E nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Jesus pode voltar hoje ainda. Pode voltar amanhã. Então é repentino. Hoje é repentino. Amanhã é repentino. Daqui um mês é repentino. Daqui um ano é repentino. Sabe por quê que é repentino? É porque existe uma eternidade. Então a Bíblia chama essas calamidades de repentina.
elas duram o tanto de tempo que durar a terra, se ele achar que deve ser assim. E aí ele diz no versículo 26, pois o Senhor será a sua segurança. Você tem o Senhor como a sua segurança? Pois é importante a gente ter uma segurança, não é? Que bom, não é? Que bom que a gente tem uma segurança. Tem muita gente que tem uma segurança assim, no cartão de crédito, tem uma segurança no cheque especial. Só que se passar o cartão, você tem que pagar. E aí, se não deu para você sobreviver sem o cartão, devendo o cartão, é que não sobrevive mesmo. Pois é, isso é terrível, ficar com essa expectativa de uma segurança passageira. E aqui Deus está dizendo que Ele é a segurança e Ele também vai nos impedir de algumas ciladas, a não ser que a gente queira cair por livre e espontânea vontade. Mas nós estamos vendo aí que as autoridades estão dizendo para ficar em casa, mas nós estamos vendo que tem muita gente desobedecendo. Umas estão desobedecendo porque precisam trabalhar, precisam ter o seu emprego, a sua empresa não fechou, né? Então depende dos empregados para continuar rodando a empresa. Mas tem empresa que fechou, aí demitiu o empregado. E esse aí está sem fazer nada, mas esse aí não pode ir na rua. Ele não está empregado, ele não tem que trabalhar, ele não tem que ir na farmácia, ele não tem que ir no supermercado, não acabou as coisas de casa. Não é necessário ele ir lá agora. A gente só está debaixo, fora da calamidade, quando a gente está debaixo da lei. E não se engane que a lei continua de pé. Por que ela continua de pé? Porque se nós atentarmos de que a Bíblia diz que nós somos sujeitos às autoridades, e sujeito às autoridades, nós estamos sujeitos às leis que eles criam. E eles criaram essa lei. Então, quem desobedece vai cair na calamidade. Mas quem obedece, quem se esforça para obedecer, ele não vai cair na calamidade, não. Porque aqui Deus diz que ele vai livrar. Mas livra quem? Quem teme a Deus. E quem teme a Deus não vai desobedecer às autoridades. A não ser que as leis da autoridade vá de encontro à palavra de Deus. Vai bater de frente com a palavra de Deus. E aí a gente vai obedecer a palavra de Deus e não as autoridades. Mas até então, a gente tem visto que as coisas não estão ainda, se é que vai caminhar para isso, né? Ainda não caminhou para isso, para desobedecer a Bíblia. Então precisamos ter essa consciência, né? Porque eu sou crente, que eu sou pastor, que eu sou presbítero, que eu sou diácono, que eu sou servo e a Covid não vai me pegar. Basta você desobedecer. Aí você cai na condição de qualquer pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador. E aí você sofre as consequências, porque o final do Salmo fala isso, tá? Nós vamos ler lá o versículo 5 do Salmo 125. A Bíblia não esconde de nós a severidade, a bondade de Deus, mas a severidade de Deus também. O versículo 5 do 125 termina assim, ó, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Tá vendo? Então, se você desobedecer conforme os outros estão desobedecendo, você vai sofrer o castigo, o dano, né? O dano agora é a Covid, você vai pegar uma Covid. E aí, se a mão de Deus não for com você lá no hospital, você não volta. Não volta. Você fica para ser enterrado de lá mesmo. Nem os seus familiares direito te veem. Pois é, então vamos atentar para que essa palavra de Deus entre no nosso coração e
assim como os montes estão cercando Jerusalém, protegendo Jerusalém, né, conforme o Salmo está dizendo aqui, o Senhor, né, assim o Senhor protege o seu povo com assistência presente dele, né, e é desde agora e para sempre, porque é duradoura, é eterna, e o Senhor vai guardar cada um de nós. Não é o presidente, não é o remédio, não é a vacina, é o Senhor que vai guardar. É o Senhor que vai guardar. E ainda queremos ler lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Lá tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja que, volta e meia, ela pisava na bola, e aí Paulo precisava dar umas cajadadas como pastor, né, daquela igreja. Ele deu umas cajadadas lá. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Está vendo? Então, Deus vai estar presente na sua vida. Ele é fiel à palavra dele. Ele não prometeu que ele vai, né, dar uma segurança duradoura, eterna? Pois é. Paulo está dizendo a esses irmãos aqui, olha, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E o maligno é tudo que você possa imaginar de coisas que vão te prejudicar, que vão tirar a sua paz. Pois é, Deus está dizendo aqui neste texto que ele vai te livrar. E é pessoal. E quem vai encarar Deus? Quem? Né? Quem vai derrotar Deus? Pois é. É nesse aspecto que eu queria que você pensasse se você já está entre o povo que tem segurança. O povo que tem segurança. A segurança deste povo, esse povo é cercado por todos os lados, ele tem proteção total. Foi pouco, não entendeu, né? Proteção do povo é com a assistência de Deus. Ele vai estar presente. É Ele que vai proteger você. E lá, também no versículo 2 do capítulo 25, diz que a segurança é duradoura, ela é eterna, ela é para sempre. Deus não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. É o cântico de vitória que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 9, capítulo 8, de 31 a 39. Esse cântico é maravilhoso. Como que Paulo tinha uma comunhão com Deus, que pôde escrever e descrever este cântico para nós. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou até mesmo o Covid? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é, essa é a segurança que eu tenho, que você precisa ter, que todos nós precisamos ter. É a segurança que Jesus protege, guarda todos aqueles, que Deus está no controle. Não perca a esperança. Continue confiando e Deus vai dar as saídas para você, para mim, para todo o seu povo. Que Jesus continue nos abençoando. Amém.